Fala, galera! Bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje a gente vai falar sobre o período do seno. Então vamos lá. A função seno ela é definida como uma função real em real, tal que o f de x ele vai ser igual ao seno de x. Aqui a gente pode ver uma representação do ciclo trigonométrico, onde a gente pode reparar que a linha em prata é o seno do x, a linha em azul é a imagem e onde está as duas linhas em roxo vai ser o período. O período da função seno é 2π, pois se o seno de x é igual a y, ou seja, isso quer dizer que qualquer valor de x terá um valor em y. Então, seno x mais 2kπ é igual a y. Terá a mesma imagem no ciclo. Ou seja, o y vai ser igual ao seno de x, que é igual a seno de x mais 2kπ. Uma função a em b é periódica. Se existir um número real positivo, p, tal que f de x é igual a fx mais p, onde o p é o período da função f. Duas observações que podem ser feitas é que quando o f de x é igual a 1, a variável de x é par. E quando o f de x for igual a menos 1, a variável de x é igual a ímpar. Sabemos que quando o x do seno for zero, seno também será zero. Então, vamos hoje usar os principais, que é π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. π sobre 2 equivale a 90, π equivale a 180 e 3π sobre 2, 270. E o 2π é o 360, o que chamamos de um período completo. Sabemos que quando seno de x é igual a π sobre 2, seno de x vai valer 1. Aí, vamos substituir nessa formulazinha aqui, ó, que é y é igual a 3 vezes seno de x. Você vai substituir, você sabe que o y é o valor que você está procurando, 3 é o valor que ele já te deu, e aqui vai ser o π sobre 2, que equivale a 1. Seno de x igual a π vale 0. Quando você vai substituir, o y vai ser igual a 0. Quando o x varia 2 unidades, aqui é 3 e aqui é menos 3. O valor da função se repete, ou seja, dessa forma podemos afirmar que o período dessa função é 3. E aí, galerinha, a gente tá aqui para mais uma apresentação de matemática depois da das meninas, que foi muito boa. Eu e o Jonas estamos aqui para falar de deslocamento horizontal da função do seno. E com isso a gente pode ver, a função do seno é f de x igual a mais b seno de cx mais a. Alfa, não é a, é alfa. Para nós, quem interessa é o B. O B, isso aí. Parente do A, irmão do C. O deslocamento horizontal, como já dissemos antes, ele é configurado pelo B da equação. E o deslocamento horizontal, ele dá pra gente o que, Jonas? O ponto máximo e mínimo. Isso, é o que ele altera na função. Vamos ver isso na prática, para vocês entenderem. Por exemplo, vamos lá, Jonas. Quando a gente coloca o B igual a 1, o que acontece, Jonas? Quando b é igual a 1, que é o normal da equação seno, você tem aqui, por exemplo, no meio π, que é 90 graus, seno igual a 1, 0 igual a 0, π, que é 180 graus, igual a 0, que é o normal da equação seno, que esses são os valores. Exato. Mas quando a gente altera esse b, que é o b vezes seno, ou seja, quando a gente tem duas vezes o seno, esses valores já aumentam. Já que o ponto máximo da equação se passa a ser 2. E o ponto mínimo, Joana, já que você quer falar tanto? Vai se passar por menos 2. Exatamente. Claro. E isso se repete se você colocar no negativo, se tornando invertido. Por exemplo, a partir desse momento, o 0 continua sendo 0, mas o 90 se torna menos 2. E o 180, Jonas? Vai ser 0 também. E isso continua, de acordo com o que você mexe no B, esses pontos vão se aumentando, como se você colocar um 5, o ponto máximo da equação passa a ser 5, e o mínimo passa a ser menos 5. E assim continuamente. Exatamente. Jonas, você é um cara genial, cara, você é incrível. Agora, quando você coloca ele negativo, por exemplo, você inverte, por exemplo, o B igual a menos 1, os valores passam a ser invertidos. Por exemplo, com o 90 graus sendo menos 1. Já o 180 passa a ser 0, que negativo de 0 é 0. Eu acho que eu não preciso explicar isso, né? Mas quando você tem, por exemplo, 270, adivinha, Jonas? Ele vira 1. Isso, Jonas. Porque o seno, como funciona o seno, Jonas?
ele é negativo na parte, nos quadrantes de baixo do plano cartesiano, né, Jonas? Aham. Isso aí. E isso é o deslocamento horizontal, gente. Agora fiquem com os exercícios com nossos grandes amigos Almada e Vitão. Bom dia, hoje a gente vai falar sobre a função seno. A gente vai fazer 2 exercícios bem simples aqui sobre isso. Vamos começar aqui. Dado que f de x é igual a 4 menos 5 de 6x menos 3π, determine o período da equação. De acordo com a função seno, período vai ser igual a 2π sobre o módulo de c. A gente vai descobrir o C através dessa equação. O A é o termo independente, ou seja, vai ser o 4. O B vai ser o que acompanha, que multiplica o seno, nesse caso é o menos 5. O C, ele é sempre o termo que acompanha, multiplica o x. Então, nesse caso aqui vai ser 6. E o D vai ser o menos 3, que é o que está multiplicando o π nessa equação. Agora é só jogar na fórmula e substituir. Então o período vai ser 2π sobre o módulo de C, que é 6. Então vai ser 2π sobre o módulo de 6. Simplificando aqui, na verdade, o módulo de 6 é 6, ou seja, 2π sobre 6. Aí você simplifica o 2 com 6, vai ficar π sobre 3. E essa é a número 1. Agora a gente vai para o segundo exercício, que é um pouquinho mais complexo, porque nesse exercício aqui ele não dá todas o A, nem o B, nem o D. Aqui a mesma coisa, período é igual a 2π sobre o módulo de C. Aqui, se você for encontrar o A, ele vai ser 0. O B também vai ser 0. O C aqui, no caso, vai ser 8, porque C é o termo que multiplica o x. E o D, que é o termo que, de acordo com a 1 aqui, ele subtrai o C. Aqui no caso vai ser 0 também, porque só dá o seno de 8x. Então, se você substituir aqui, vai dar que período é igual a 2π sobre o módulo de C, que nesse caso aqui é 8. Então, isso aqui vai ser igual a 2π sobre o módulo de 8, que é 8. Simplificando, vai dar π sobre 4. E essa é a resposta. Tá bom. Tá gravando? Já. Foi. Então, começando aqui, mais uma videoaula, só que dessa vez de exercício de matemática. Primeiramente, eu vou passar aqui algumas fórmulas pra gente saber como é que a gente vai fazer esse exercício, como a gente pode fazer mais fácil. A primeira forma é essa daqui, que é o período, que é igual a 2π sobre o módulo de C. A segunda forma que a gente pode usar é a da imagem. A fórmula da imagem é a seguinte: vai ser, entre parênteses aqui, o A menos o B, vírgulazinha, A mais B. Tá meio cagado, mas não tem problema. A outra forma que a gente tem que fazer aqui, na verdade não é uma fórmula, mas a gente tem que descobrir que a equação ela é real. Então, primeiramente, tem outra forma também, que é essa daqui, ó, para poder descobrir os valores que a gente vai usar. Se a gente descobrir os valores, a gente vai ter que igualar as fórmulas dessa equação aqui, ó. Y igual a mais B vezes o seno
aqui é B também, de CX, que é um C, ok? CX mais D. Essa aqui é a fórmulazinha, não está muito bonita, mas não tem problema. Então, primeiramente, para a gente fazer aqui esse exercício, a gente vai ter que descobrir o período. E essa caneta cagada que não ajuda, né? A gente tem que descobrir o período. A fórmula do período é período igual a 2π sobre o módulo de C. Para descobrir o A, o B, o C e o D, a gente vai usar aquela fórmula, essa fórmulazinha aqui que eu ensinei. Você vai pegar o Y, vai colocar aqui, ó, o A. O A a gente tem aqui, só que nesse exercício ele não é importante. Então A vai valer 5. E aqui, se for comparar, o 10, ele vem multiplicando o seno. Então, 10 ele vai ser o C, tá vendo? O seno aqui, ele vai vir multiplicando o 10. Então, o 10 vai ser o C. Ou seja, C igual a 10. É o que é, na verdade, importante no nosso exercício. Então, a gente vai substituir aqui na fórmula. E o P vai ser 2π sobre 10, que é o nosso C. O módulo de 10 é 10. Então, P, que é período, vai ser igual a π sobre 5. E essa é a resolução do primeiro. Agora, no segundo exercício, a gente vai ter que fazer mais ou menos a mesma coisa, só que tem uma coisa a mais. Esse exercício é um pouco mais complexo. Primeiramente, a gente vai ter que comparar a nossa equação aqui com essa fórmula. Anotei aqui para ficar melhor. Primeiramente, antes do seno vem o B, que é o que a gente vai usar na fórmula para poder achar a imagem. Mas primeiramente eu vou descobrir aqui se ela é real. Então a nossa fórmula, ela é real, certo? Então primeiro, o 3 aqui, ele vai valer B. B igual a 3. Como o exercício não deu mais nenhum valor, o A vai valer 0, porque o exercício não deu valor algum. O A vai ser igual a 0. Outra coisa que a gente vai ter que fazer agora. Agora a gente vai ter que achar a imagem, que é essa formulazinha que eu passei anteriormente. Então, a imagem vai ser igual a menos B, vírgula A mais B. Então, a imagem vai ser A, que é 0, menos B, que é 3, vírgula 0 mais 3, que também é B. Então, a imagem vai ser igual a x igual a menos 3 e y igual a 3. Agora que a gente achou a imagem, a gente vai ter que achar o período. O período é aquela fórmula ali, que eu tô com preguiça. Período vai ser igual a 2π sobre o módulo de C. Só que o módulo de C, ele vem depois. E aqui ele vai valer 1, porque não tem nenhum. Então vai ser sobre 1. Então o período vai ser igual a 2π. Só isso. Agora a gente está no terceiro exercício. A gente vai fazer a mesma coisa dos outros. Porque aqui. Pera aí, ó. Então a gente vai colocar aqui a fórmula. Que é A mais B vezes o seno de CX mais D. Isso é um D. Então, se comparar a fórmula aqui, dá pra ver que está entre parênteses aqui, esse aqui é o C. Esse daqui vai ser o B. E o A a gente não achou ainda, então ele vai ser 0. Então, substituindo aqui na fórmula da imagem, a gente vai colocar imagem,
que é igual a menos B. Oi? Sincronizando? Legal? Bacana. Então, agora nesse exercício 3, a gente está com cenário novo, verba nova, né? Fazer o que é a vida. Então, nesse exercício 3 aqui, primeiramente, a gente vai comparar com a fórmula inicial para achar o A, o B, o C e o D. Qual que é a fórmula? Igual a A mais B vezes seno, entre parênteses, de CX mais D. Essa daqui é a fórmula para nossa aluna aqui. Então, se comparar aqui, o 3, ele vem antes do... O 3 ele vem depois do seno. Então o 3 vai ser o C. Tá vendo? Ele está acompanhado do X. Coloca aqui C. Isso aí. Ou seja, o C vai ser igual a 3. Se a gente comparar aqui de novo, o B, ele está vindo... O menos 2 está igual ao B. Então o menos B é igual a menos 2. Que eles são antes do seno. Com mais 5, ele está fora do parênteses, então ele vai valer A, porque A estava aqui. Só que ele está fora do parênteses. Entendeu? Então 5, A igual a 5. Deixa eu pra cá. Então, para achar agora a nossa fórmula, a gente vai usar a fórmula da imagem. A fórmula da imagem é a seguinte: imagem, IM, igual, entre colchetes, A menos B, vírgula, A mais B. Essa daqui é a fórmula da imagem. Substitui ela. Substitui aqui pra mim. O A vai valer 5. Substituindo aqui, nosso assistente muito rápido realmente. 5 menos B, que é menos 2, ou seja, mais 2, vírgula. O A, que novamente é 5, menos B, mais B, que na verdade vai ser menos 2. Ou seja, nessa fórmula somando, 5 mais 2 vai ser 7. E 5 menos 2, obviamente, é 3. Então, a nossa fórmula, imagem, a nossa imagem vai valer 7 e 3. Essa daqui é a resolução da imagem. Agora a gente vai ter que achar... Agora a gente vai ter que achar o nosso período. Pode pagar isso. Para achar o nosso período, a formulazinha do período é P igual a 2π sobre o módulo de C. Módulo de C. Sobre o módulo de C. Então, substituindo na fórmula, nosso assistente apagou o C, mas não tem problema. O C é esse daqui, ó. C é igual a 3. Então, substituindo na fórmula, vai ficar P, colocar assistente, igual a 2π sobre 3, que é o C. Então, essa daqui é a nossa fórmula. Não, você tira isso aqui. Não tem período. Então, essa daqui é a nossa fórmula do período e a nossa fórmula da imagem, essa daqui, ó. E a nossa imagem é essa daqui, 7 e 3. E essa é a resolução do nosso exercício. Tá bom. Então, galera, foi isso. Se você gostou, se inscreve no canal e deixa o like. Ativa as notificações porque vai sair mais vídeos sobre o assunto. A gente vai encerrar tudo, então fica ligadinho.